Fala galera, beleza? Moisés aqui para nossa terceira aula. E é o seguinte, pessoal, antes de eu começar a explicar aqui essa lição, eu vou dar dois recadinhos aqui que são bem rápidos, aí a gente já começa aqui a estudar a lição 3. Seguinte, o primeiro recado dentro dessa lição aqui, tem muitas coisas que são bem doutrinárias relacionadas a CPAD, Assembleia de Deus. Então eu procurei nessa lição aqui apenas comentar mesmo sobre o assunto. Então nessa lição eu vou apenas comentar o que está na revista da CPAD. E é o seguinte, pessoal, eu vou fazer para vocês também estudo separado, fora esses estudos aqui dessa revista, eu vou fazer novos estudos falando um pouquinho sobre o que é predestinação, o que é Calvino versus arminianos, enfim, todas essas coisas eu vou fazer outros vídeos separado desse, explicando cada um desses pontos. Muitas pessoas confundem eleição com predestinação. Será que é a mesma coisa, né? Uma coisa é a pessoa ser eleita e ela ser predestinada? Enfim, então toda essa parte aí eu vou fazer outros vídeos, outros estudos separados, beleza? Então esse aqui é o primeiro recado. E o segundo recado é para os novos alunos que chegaram agora. Esse mês de abril aqui é o último mês que a gente vai fazer, né, as lições da CPAD. Fechou? E qualquer dúvida você pergunta lá no grupo que eu explico o motivo. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico também o motivo. Então essa aqui é uma das lições aqui que eu posso dizer que são uma das nossas últimas lições da revista da Escola Dominical. Vamos lá, pessoal, vamos começar então aqui. Nesse primeiro tópico aqui vai falar que os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Esse é o primeiro tópico, a eleição divina. Então vamos lá, nesse primeiro tópico então vai falar um pouquinho sobre a eleição divina. E aqui o apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Efésios, ele traz 3 pontos aqui que é bem importante sobre a eleição. Fique tranquilo que a gente vai estudar um pouco mais a isso nos próximos tópicos. Então a eleição ela traz 3 ideias basicamente. Então a primeira ideia da eleição é em quem fomos escolhidos. Então esse aqui é o primeiro ponto. Dentro falando ainda em relação aos eleitos, né? Esses eleitos foram escolhidos em quê, né? Em quem fomos escolhidos? A resposta é bem óbvia, né? Não precisa nem comentar isso, mas a gente foi escolhido em Cristo Jesus. Por isso é uma escolha cristocêntrica. Segundo ponto aqui, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. A escolha de Deus em relação a nós não foi algo assim, um plano de emergência. O plano de Deus sempre foi escolher salvar a humanidade. Deus, eu falei em alguns vídeos, né? Eu não vou me lembrar em qual vídeo. Eu falei que 7 coisas sempre existiram antes da criação do mundo. Inclusive, se você é aluno da biblioteca, tem lá esse estudo completo. Então, dessas 7 coisas que existiam antes da criação do mundo, ali tinha um item que é muito importante, que é o perdão para a humanidade caída. Então, assim, Deus já sabia que o homem pecaria e ele já tinha o perdão preparado para derramar sobre esse homem. Então, em que tempo se deu a escolha? Exatamente, desde antes da fundação do mundo. Aí aqui o terceiro ponto, qual é a finalidade da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então Deus escolheu, pessoal, a gente desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para cumprir exatamente um propósito. Eu acredito que tenha pelo menos mais um propósito aqui, além de santo e irrepreensíveis. Eu colocaria aqui um terceiro elemento. Então Deus escolheu a gente para quê? Primeiro, para a gente ter intimidade com Ele, para a gente ser amigo dele, para a gente se aproximar dele. E também esses 2 pontos que o comentarista pôs, para sermos santos e irrepreensíveis. Pelo menos os 3 pontos, né, as 3 finalidades que eu julgo aqui bastante importante da eleição. Primeiro, a gente ter um relacionamento agradável com Deus. Segundo, para ser santo. E terceiro, para ser irrepreensível. Lá em João, no capítulo 15, se não me falha a memória, a partir do versículo 14 e o 15, o próprio Jesus fala que ele chama os discípulos de amigo e não mais de discípulos, porque os discípulos faziam coisas sem saber. Já os amigos fazem coisas sabendo o que está fazendo. Então, esses aqui são os 3 pontos aqui da finalidade. Vamos descer aqui então, pessoal. Aí tem esse comentarista aqui, ele é editor da Bíblia Pentecostal, e olha que ele fala: a eleição de pessoas ocorre somente na união com Jesus Cristo. O
que o comentarista está falando aqui, pessoal? A eleição, ela ocorre a partir do momento que a gente se entrega a Jesus Cristo. Só tem como ter eleição se for através de Jesus. Então, o que ele está falando? As pessoas que não estão ligadas em Cristo, não estão ligadas na palavra, elas não são eleitas. Mas a partir do momento que essa pessoa se aproxima de Deus, então ela passa a ser eleita. Ó, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, pela fé. A nossa declaração da fé, aqui está falando literalmente de assembleia, viu, pessoal? Não só de assembleia, mas na fé pentecostal, né, de forma geral. Ó, então a nossa declaração da fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Nessa aula aqui eu vou focar mais na revista da CPAD mesmo, porque a gente vai ter outros estudos falando um pouquinho sobre a predestinação, eleição. A gente vai falar sobre Calvino, Armínio, enfim, a gente vai fazer todos esses assuntos em próximos vídeos. Então nesse daqui eu quero focar mesmo no que está na revista, fazer o que foi proposto por eles, fechou? Então vamos lá, as condições dos eleitos. A Bíblia de Pentecostal, aqui ele está sempre citando a Bíblia Pentecostal, viu, pessoal? Eu tenho ela e eu até encontrei algumas referências também do que ele fala aqui nessa Bíblia. A salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que ter em mente, a salvação, ela é para todos. Ao contrário de que algumas igrejas, algumas pessoas interpretam que a salvação é apenas para um grupo fechado de pessoas, algumas religiões defendem que a salvação é apenas para 144 mil. Porém, a Bíblia diz que a salvação ela é oferecida a todos. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente, você foi escolhido para ser salvo, assim como outras pessoas também. Então, assim, tem pessoas que falam, eu sou salvo porque eu sou o bonitinho de Jesus, mas na verdade a salvação ela veio para todos. Aí cabe a pessoa aceitar ela ou não, fechou? Então esse aqui é o primeiro ponto aqui dessa parte aqui, ó, a condição da eleição. Então a salvação é para todos e aqui, ó, ela torna uma realidade para todos que vivem um prévio arrependimento. Então o arrependimento, pessoal, é que vai fazer com que sejamos eleitos, segundo a interpretação aqui da revista, fechou? Ó, vamos descer aqui, ó. Entretanto, esse meio não é mérito de ninguém. Então, realmente, tem um Salmos que fala que o preço da salvação é muito alta e ninguém poderia pagar. Então, assim, a própria Bíblia diz que homem nenhum consegue pagar a salvação. Eu já falei disso várias e várias vezes em outros vídeos, mas fiquem tranquilos, como eu já mencionei, a gente vai ter um vídeo aqui só para explicar essas coisas de salvação. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Então aqui vai falar um pouquinho agora da vida santa e irrepreensível. Então aqueles que desejam realmente ser salvos, eles precisam ter uma vida santa e irrepreensível. Aí aqui, pessoal, eu coloquei um vocábulo grego aqui que vocês já conhecem também, que trata exatamente o conceito de santidade, é o quê? Separados do pecado. E depois vai falar um pouquinho também sobre irrepreensível. Irrepreensível, dentro do conceito bíblico, significa sem defeito. Então, primeiro ponto, ser santo. Ser santo significa exatamente ser separado do pecado. E, por último aqui, ser irrepreensível significa sem defeito ou inculpável. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Então, a gente já entendeu que uma pessoa que ela é eleita são pessoas que aceitaram a fé no Salvador, né, que é Jesus. E essa pessoa, então, a partir daquele momento, ela tem uma nova vida. E nessa nova vida, Paulo ele vem aqui na carta de Efésios e ele coloca algumas características dessa nova vida. Então vamos lá. Aqui o comentarista colocou 4, que inclusive está nos versículos aqui também para vocês lerem. Então as 4 características aqui que Paulo fala daquela pessoa que ela nasce de novo, né? Daquela pessoa que ela é uma eleita. Primeiro, ela abandona a mentira, ela abandona o furto, ela não fala mais palavras torpes e de amargura, e ela também não tem mais a ira e a cólera. E depois ele coloca aqui outros itens também, como fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui agora para o tópico 2. Aqui vai falar um pouquinho agora da predestinação para os filhos da adoção. Nesse tópico 2, vai falar um pouquinho sobre a predestinação. Então vamos começar a entender agora, né, nesse tópico,
um pouquinho da diferença de predestinação para eleição. Então aqui o termo, né, para predestinação, ela vem exatamente como predestinar, ó, e é formada pelo vocábulo, aí tem um vocábulo grego aqui, que significa determinar, e pela preposição que indica feito antes. Então o que é uma pessoa, né, que foi, ou melhor, o que é a predestinação? Exatamente algo literalmente determinado antes. Então, assim, só para ficar um pouco mais claro, o que ele está começando a explicar aqui, ó? A eleição é quando Deus ele escolhe a pessoa. Então, ele foi lá, ele é um eleito. A predestinação é aquilo que vai acontecer com a pessoa que foi eleita. Não sei se ficou claro isso. Então, a predestinação é aquilo que vai acontecer com os eleitos. Então, até comentei aqui, ó, que a eleição é a escolha feita por Deus. Então, beleza. A pessoa, ela é eleita, ela foi escolhida por Deus. Aí, o que Deus vai fazer com ela, aí é a predestinação. Ó, e um povo para si, tal. E vamos ler aqui, ó. E a predestinação abrange tudo o que acontecerá a esse povo. Então, primeiro, a eleição é a escolha e a predestinação é o que vai acontecer com esse povo. Beleza? Aqui tem várias referências bíblicas e a gente vai avançar um pouco aqui. Aqui vai falar um pouquinho sobre filho por adoção. Esse conceito de adoção, pessoal, segundo aqui na Bíblia, como que funcionava? Lá na Antiga Aliança, a própria Bíblia diz que já havia profecias que Jesus viria, o Messias viria exatamente para Israel. Porém, a Bíblia diz que Israel o rejeitou. E como Israel o rejeita, aí todos os gregos, ou melhor, todos os gregos, gentios, romanos, enfim, todo esse povo, então, eles foram incluídos no plano de salvação através de adoção. Então, através de Jesus, nós fomos o quê? Aproximados de Deus. Então, o plano de salvação não abrange mais só os judeus, mas agora, através da rejeição e da adoção, a Bíblia diz que tanto os gregos como os gentios foram aproximados de Deus. Então a adoção ela vem exatamente com esse conceito, que através de Jesus a gente foi adotado por Deus, beleza? Bom, vamos avançar agora para o próximo tópico aqui, o tópico 3. O tópico 3 ali, né, o subtópico vai falar basicamente a mesma coisa. A gente vai aqui para o tópico 3. Aqui a gente está correndo, né, para o finalzinho dessa lição. Lembrando, viu, pessoal, eu vou fazer uma aula depois separada, outras aulas, na verdade, falando sobre esses assuntos. Aqui é mais um comentário mesmo em cima da revista da CPAD. Fechou? Ó, então aqui vai falar um pouquinho sobre a predestinação e salvação. Nesse tópico aqui, a predestinação e a salvação, isso daqui é uma coisa bem importante, viu, pessoal? Nós, pelo menos, acreditamos que as pessoas elas podem perder a salvação. Ao contrário de algumas religiões, de algumas crenças, né? Acredito que nós não perdemos a salvação, porque uma vez salvo, sempre salvo. Nós aqui acreditamos que uma pessoa, sim, ela pode perder a salvação. Então, ó, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente. Então, Deus ele não predestinou de uma forma incondicional. Por quê? A salvação ela é condicional. Mas o desejo é que todos, isso é o desejo de Deus, que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Então, a salvação, pessoal, ela não é literalmente uma coisa incondicional, mas sim condicional, como a gente já falou também em outros vídeos. Vamos avançar aqui, pessoal, no tópico 3 agora, para a gente finalizar o subtópico 2 aqui, ó, a predestinação do amor. Aí aqui, esse tópico aqui, ele está bem explicativo, né? Então, sem dúvida, Deus ele quer que toda a humanidade seja salva, e Deus, sem dúvida, não colocou pessoas aqui, umas para serem salvas, outras para não serem. A salvação é para todos, porém, algumas pessoas resolvem aceitar essa salvação, enquanto outras não. Mas a salvação é para todos. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi nossa terceira aula, bem comentada mesmo em cima da revista. Eu vou fazer outros vídeos depois, falando um pouquinho sobre a predestinação, enfim, sobre outros assuntos relacionados a esse tema. Como isso daqui é uma coisa bem doutrinária mesmo, e está puxando sempre para um lado específico, né? Então, os próximos estudos sobre esse tema, ele vai ser um pouco mais geral. Eu vou tentar explicar outras linhas de interpretação também. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Até mais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais e tchau, tchau.